Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Gente, muito obrigado aí por todas as suas curtidas, os likes, as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Esse canal precisa muito do seu like, do seu comentário, tá? Então, todos os dias eu estou aqui passando para deixar dicas no cultivo de Phalaenopsis para vocês terem isso aqui, ó. Perfeição no cultivo de vocês, tá? Sempre trazendo boas dicas de rega, de luminosidade, de adubação, de tudo que eu tô usando aqui para que vocês possam ter resultado aí na casa de vocês. Hoje eu vou falar mais uma vez aí de um assunto que é bem recorrente, né? Que ultimamente a gente tem ouvido bastante aí na questão da adubação. Chegou a época fria, a temperatura ela dá uma caída, dá uma mudada. E as pessoas acham que as plantas... Acham não, na verdade algumas plantas elas entram no estado de hibernação. Mas essas plantas, elas não é porque elas estão hibernando que elas não precisam de nutrição, tá? Afinal de contas, você sempre tem que perceber que isso aqui são seres vivos. Eles nascem, eles enraizam, eles brotam, eles crescem, eles florescem. E para isso, para ter essa vitalidade, eles precisam de uma nutrição. Não precisa ser muito inteligente para saber que todo ser vivo precisa estar nutrido, precisa se alimentar, precisa beber, precisa dessa luminosidade solar, precisa de um ambiente limpinho, adequado para viver. E as plantas, principalmente as orquídeas, não são outra coisa a não ser seres vivos. Elas precisam do seu cuidado. No entanto, precisam beber, precisam comer e precisam receber luminosidade para ficarem bonitas e florescer. Então, você precisa oferecer a adubação para suas plantas, mesmo na época de frio, tá? Você vai fazer o quê? Reduzir as regas, porque o substrato ele vai demorar mais para secar. Pessoas que plantam num substrato como eu, que é pedra, caco de telha, né, pedra brita, mesmo no vaso de plástico, que segura um pouco mais de umidade, podem regar, continuar regando as suas plantas aí 2 ou 3 vezes na semana. Eu geralmente rego 2 vezes na semana, porque eu tenho o chão do meu orquidário feito de terra, né? Então eu molho bastante e as plantas têm essa umidade relativa do ambiente aqui, sem necessidade de ficar regando toda hora. Tanto que toda vez que eu venho aqui, ó, o meu substrato ele continua molhado, tá? Ele seca aí, mas ele seca 1 ou 2 vezes por semana, que eu venho aqui e jogo um pouco mais de água para manter aí a umidade, tá? E vocês podem ver, são tudo plantas bonitas, tudo plantas bem cultivadas, com um tanto de floração aqui, que dificilmente você vê em outros lugares aí a pessoa cultivando com tanto de floração. O meu orquidário, ele é bem cuidado, tá? Eu não deixo faltar nada, luz, rega, umidade relativa no ambiente, mesmo nas épocas de frio, tá bom? Você tem que proteger as suas plantas. Se entra muito vento aí na parte onde você tem as suas Phalaenopsis, põe um sombrite na frente, como eu fiz lá no meu outro orquidário, que eu sempre mostro para vocês, que lá pega muita ventilação. Então eu coloquei um sombrite na frente para tapar um pouco da ventilação. Esse aqui não tem esse problema, ó. Você vê as plantas, elas não se movem, tá? Porque ela tem um muro ali, ó. Aí tem esse muro aqui e tem aquela outra parte que é fechada. Então, todo o ar vem daqui. Então, como lá também é murado, ó, tem muro, não entra muita ventilação aqui, tá? Tem só essa circulaçãozinha de ar, mas não tem vento incidindo aqui. Tanto que você pode ver que as plantas, elas não ressecam, tá vendo? Mas a adubação é feita o ano inteiro. Tem algumas pessoas que falam que essas plantas não precisam de adubação. Gente, se você não adubar, essas plantas elas vão florescer. Mas você acha mesmo que elas vão florescer assim, nessa magnitude? Você acha mesmo que elas vão enraizar assim, sem ter nutrição nenhuma, sem ter adubação, sem ter nenhum tipo de cuidado, só água? Você acha que um ser vivo maravilhoso como esse vai sobreviver só com água? Para um pouco para pensar.
Não tem como. Beleza requer cuidados. Cuidados requer vitaminas, sais minerais, macro e micronutrientes para que você tenha tudo isso aqui florido na sua casa. Uma planta não vai se sustentar só com água. Não deixa que ninguém coloque isso na cabeça de vocês. Ah, é muito fácil você ir lá na cozinha, pegar uma água de batata, uma casca de ovo, você pegar uma água oxigenada e você vir colocar nessas plantas. É muito fácil. Muita gente ensina isso. E é uma coisa que é muito prática. Às vezes pode dar algum resultado. Mas ao longo do tempo você começa a ver os prejuízos. Raízes apodrecendo, suas plantas elas não conseguem emitir esse tanto de haste floral longa. Quando emite haste floral, não segura a floração por muito tempo, porque isso aqui é tecnologia, é ciência. Cientistas trabalharam arduamente para conseguir adubos específicos para orquídeas, adubos quelados, adubos que as substâncias já são quebradas para que essas plantas possam absorver. Então você acha que anos de estudo foi simplesmente para vender ou para trazer ainda floração, beleza para suas plantas? Eu sei, nem todo mundo tem dinheiro para ficar comprando um monte de adubo e às vezes a gente até escolhe, ou eu tenho um adubo ou eu tenho uma orquídea. Sim, eu entendo, tá? Mas beleza, perfeição, nutrição para essas plantas aqui nunca vai ser demais, tá? Se você quer ter essas plantas, você precisa sim investir em adubação, tá? A adubação é essencial para que a sua planta fique bonita. Lógico, como eu já falei, é o ambiente também, a luminosidade, a rega, o substrato que você vai usar, tá? Porque um substrato aí que retenha muita umidade também não vai trazer benefícios para sua planta. Se você não tiver uma luminosidade também não vai trazer benefícios para suas plantas. Mas dizer que essas plantas não precisam de comida, que essas plantas não precisam de adubação, que essas plantas não precisam de fungicida, que essas plantas não precisam de lesmicida, isso é uma idiotice. Porque se eu não colocar um lesmicida aqui, a lesma vem e come a folha. Eu vou fazer o quê? Vou vigiar 24 horas? Se eu não colocar um inseticida aqui, enche de mosquito, enche de insetos, vai comer toda a planta vai ficar bonita assim? Tem como ela se proteger sozinha, sem você ajudar ela com nada? Para pensar. E você acha mesmo, realmente, que uma floração linda dessa aqui veio só cultivada com água? Não tem como, gente. Às vezes as pessoas querem colocar coisas na cabeça da gente, até para simplificar assim o cultivo, né? Para ficar mais fácil, para falar para você que você é melhor você investir na orquídea do que você comprar uma adubação, né? Eu entendo porque adubo geralmente não é barato. Às vezes a gente tem o dinheiro para comprar só a planta, mas você vai proteger essa sua planta como? Né? Você vai deixar ela só na água? Você acha que você vai ter resultado? Se você é dessa pessoa que acha que vai ter resultado, então não compra adubo, tá? Não compra adubo, não compra fungicida, não passa um inseticida, joga só a água. Mas você vai ver ao longo do tempo que você nunca vai ter perfeição no seu cultivo. A sua planta começa a enfraquecer, a sua planta começa a definhar. Você vê que a sua planta ela está pedindo aí por uma nutrição. E se você não oferece, infelizmente você não vai ter os resultados que todo mundo que tem canal mostra. Muita gente que tem canal fica falando só de receitas caseiras. Receita caseira, você passa uma babosa, você passa uma canela, você passa uma água de cebola, uma água de batata. Você pode passar o que quiser porque as plantas são suas. Mas você vê esses resultados aqui em quem ensina a passar água de batata, água de canela, né? Água de babosa. Você vê resultados, um monte de floração.
plantas saudáveis, plantas bonitas, ou todos os dias você passa lá e vê a pessoa ensinando como salvar essa planta, ou essa planta está sem raiz, essa planta está com folha queimada, está com folha manchada. Por quê? Porque essas plantas não são tratadas e cultivadas adequadamente. Elas não recebem um fungicida, elas não recebem um pesticida, elas não estão sendo nutridas com uma adubação perfeita, fabricadas especificamente para elas. Então, como é que elas vão se sustentar? Essas plantas não são plantas como as que você vê no seu jardim, não. As plantas do solo, os macro e micronutrientes do próprio solo, eles já ajudam a planta, mas mesmo assim, os produtores que produzem flores, que produzem frutos, têm que colocar uma adubação no solo, porque só o solo não é suficiente para nutrir aquela planta. No caso das orquídeas, já é um caso muito além, muito à parte, porque são plantas epífitas, estão plantadas em pedras e cacos de telha. O caco de telha e as pedras não tem vitamina nenhuma, não tem nutrição nenhuma para essa planta. Então, se você não entrega nutrição à parte para essa planta, ela vai se nutrir de onde? Ela vai tirar essa adubação de onde? As pessoas falam, mas na natureza ninguém cuida. Mas essas plantas não estão na natureza. Inclusive, essas plantas nem da natureza são. Essas aqui são plantas de laboratório. Tá? A gente cultiva em casa e a gente tem que tentar fazer o meio estéril com que elas foram produzidas. Tentar cuidar o máximo possível, porque da onde elas vieram, elas não tinham contato com ar, elas não tinham contato com fungos, com bactérias, diferente da nossa casa. Que na nossa casa elas estão totalmente desprotegidas e cabe você cuidar delas. Tá? E o cuidado delas é manter a saúde vegetativa, radicular, para que ela possa se desenvolver e trazer florações para vocês e se manterem assim, belíssimas, bonitas. E isso só se faz com defensivos e adubações, tá? Não tem outra coisa que você possa fazer aqui por essas plantas, jogar só água e achar que essa água é milagrosa, a água do que for aí que você jogar, porque se você coloca uma água de batata aqui, uma água de arroz, o amido, que é aquele pozinho que tem nessas águas, ele vai se decantar aqui no fundo e vai apodrecer, trazendo apodrecimento para a sua planta. Tenha o seu cultivo o mais limpo possível. Traga qualidade. Todo dia você tem que aprender a trazer qualidade para o seu cultivo de Phalaenopsis. Eu falo das minhas adubações, não é somente porque um adubo que eu gosto. Eu falo das adubações, dos adubos que eu uso, porque eles trazem essa qualidade no meu cultivo, tá? Eu não uso aqui água de nada, eu não uso aqui coisas caseiras. Você vê, ó, não tem um inseto voando aqui, não tem um mosquitinho, não tem trips nas minhas flores, as raízes são perfeitas, as folhas não tem manchas, porque eu uso tudo que eu consigo aqui para trazer benefícios para as minhas plantas. Os adubos que eu uso, eu mostro para vocês por experiência. São adubos que trazem para mim toda essa beleza que vocês veem aqui, tá? Faz pouco tempo, né, uns 4, 5 meses, que eu uso o Fert Plus, né, lá do Orquidário Ibanez, porque é um adubo completo, ó, o NPK completo, ele ainda tem cálcio, magnésio e micronutrientes. Tá? O que faz com que a planta absorva rapidamente tudo o que eu jogo desse adubo nelas, tá? Eu complemento com outras coisas. Eu uso o enxofre da Dime para poder proteger contra insetos. Eu uso outros fungicidas. Às vezes eu passo um adubo de floração aqui da Forte, ó, para me ajudar aí na floração. E isso independe da época do ano. A planta, ela vai entrar em hibernação sim. Tem uma época que ela para de enraizar, tem uma época que ela para de crescer, que ela para de florescer. Tem, isso acontece também nas Phalaenopsis. Mas a alimentação delas é o ano inteiro. Elas precisam de alimentação o ano inteiro, principalmente nessa época de frio, porque elas vão ficar mais debilitadas. Você, como ser humano, quando chega na época de frio, você gripa, você precisa se proteger mais aí com a vitamina C, colocar um casaco, se proteger. O único meio de proteção dessas plantas é a nutrição.
Então, se você vem entregando nutrição o ano inteiro, não tem por que você parar de colocar adubação nessas plantas, porque chegou a época fria. Na época fria, elas precisam ainda mais dos seus cuidados, da adubação, da alimentação direitinho, né? Você vai evitar aí ficar sempre molhando, porque demora sim, dependendo do seu substrato, a secar. Mas a adubação para essas plantas é uma coisa essencial, assim como a luminosidade e como a água, como eu já havia dito. Então não deixe ninguém engabelar vocês falando que a adubação não é essencial. O ano inteiro você precisa adubar essas plantas, tá? Eu faço adubação uma vez por semana, tá? E também coloco enxofre nas minhas plantas uma vez por semana. Por quê? Porque eu sei dos resultados que eu tenho aqui. Você pode fazer a cada 15 dias, você pode fazer uma vez por mês, você pode colocar adubo orgânico, que é uma vez a cada 3 meses, mas você não pode deixar de cuidar das suas plantas, tá? Não importa a regularidade que você coloca aí. Quanto mais você fizer, mais resultados você vai ter. Quanto mais enxofre você passar, mais proteção você traz para suas folhas. Quanto mais adubação você passar aí uma vez na semana ou a cada 15 dias, mais flores, mais resultados, mais raízes você vai ter com as suas plantas. Mas isso vai de acordo com o tempo que você tem, tá? A facilidade que você tem de estar aqui cuidando das suas meninas. Como eu tenho tempo de cuidar delas, então eu cuido todo dia. Toda semana eu passo um adubo, toda semana eu passo um enxofre e vou cuidando da melhor maneira, trazendo perfeição aí, tentando chegar à perfeição dos cultivadores profissionais para as minhas plantas. Se você olhar, tá todo mundo com haste floral, tá todo mundo com floração e tá todo mundo bonito aqui nos vasos, ó. Você pode olhar, eu não posso enganar. Essas plantas não foram compradas ontem. Essas plantas estão aqui comigo há muito tempo. E para estarem assim, ó, bonitas, requer o quê? Cuidado, tá? E o meu cuidado vem da minha luminosidade, da minha umidade relativa no ambiente e principalmente das adubações e dos defensivos que eu uso aqui na minha casa, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha aberto aí os seus olhos, tá? Não deixa ninguém te dizer que essas coisas que você tem em casa, que tem na sua cozinha, são os adubos ideais para essas plantas, não. Porque existe muita tecnologia numa adubação como essa aqui, ó. Muita tecnologia que uma casca de banana, uma água de babosa e uma água de batata jamais vão ter os nutrientes que essa adubação aqui pode entregar, tá? Essa e outras adubações que tem no mercado aí, tá? Porque aqui tem tecnologia desenvolvida para o cultivo de orquídeas, tá? E a água de batata, a água de arroz jamais vai entregar o que esse produto aqui pode entregar e os demais produtos aí do mercado pode entregar. Você quer ter beleza? Você quer ter plantas bonitas? Invista também nas suas orquídeas, mas investir na adubação também é investir nas suas orquídeas, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!